a todos vocês. Estamos aqui reunidos para a aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 2. Olha só, gente. Na aula 2, o objeto de conhecimento, identidade sociocultural, o detalhamento, lugares de vivência, ramal, vila, comunidade, bairro, município, estado, país. A influência de diferentes sociedades na modificação da paisagem amazônica. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre o lugar em que nós vivemos, né? O nosso cotidiano, analisando características que está realmente ligado ao nosso dia a dia, as paisagens, os lugares principalmente. E vocês já estão vendo algumas imagens que, através dessas imagens, acaba marcando alguma situação de uma pessoa, tá? E essas pessoas, nós estamos, né, ali em um determinado lugar. E esse lugar, às vezes, coloca para a gente, né, ali algum marco, alguma coisa que chama a nossa atenção, onde a gente nasce, onde a gente cresce, onde a gente acaba vivendo ali a nossa vida. Então, a gente vai estudar, né, o que isso significa na geografia, esses lugares de vivência. Tá certo? O que vai significar cada um, principalmente para as nossas comunidades no nosso estado do Amazonas, tá bom? E aqui vocês já podem observar diferentes paisagens, principalmente na capital, Manaus, onde a gente observa, né, a Praia da Ponta Negra, o Teatro Amazonas, um ramal. Então, a gente vai estudar essas características, o que significa ali cada um, tá bom? E o primeiro deles que nós iremos estudar, relacionado ao lugar de vivência, vai ser o ramal, gente. O que vai ser um ramal? E às vezes a gente observa muito, né, que a gente acaba utilizando no dia a dia. O ramal, gente, vai ser ali uma via, tá certo? Então, é uma via, tá? Secundária, que acaba ali se desprendendo de uma estrada principal. Vai ter uma estrada principal ali, ou até mesmo uma rodovia, uma BR, uma AM aqui para a nossa região, né? E o ramal, ele acaba surgindo como uma via secundária que acaba ligando o outro lugar, tá? E se estende para áreas menos desenvolvidas. Normalmente, né, aquela estrada principal, a rodovia, ela vem normalmente ali de uma cidade maior, da capital, do estado, né? Então, vai se estender ali para áreas menos desenvolvidas, como áreas de comunidades, né, principalmente a área rural, fazendas, áreas de produção agrícola ou até mesmo produção florestal. E a maioria das vezes, gente, não vão ser pavimentados, tá? Normalmente a gente observa que a maioria desses ramais, né, em barro ainda, em solo ali, que a gente observa. Poucos, principalmente da nossa região, vão ser pavimentados, mas isso pode variar, né? E essa variação também vai estar ligado que a extensão, né, a largura também e as condições de manutenção daquele local, tá? Dependendo ali da região e também do acesso que vai estar disponível para a população. Nós podemos observar aí na imagem o ramal da Cachoeira do Castanho em Iranduba, mas a gente sabe que no nosso estado, no município aí de vocês, vai ter vários ramais, tá? A gente pode observar esses ramais também através de imagens de satélites. Nós vamos ver um agora em que mostra para a gente uma região próxima à capital, Manaus. Então, olha só, nós podemos observar que vai ter diferentes ramais, tá? Nós vamos ter aqui, por exemplo, a parte da M070, né, que acaba ligando a parte da capital Manaus até Manacapuru. E a gente pode observar, gente, que vai existir, né, estradas menores que vão ser esses ramais, tá? E um deles que a gente vai observar vai ser o ramal do Janauari,
tá? Vai ter diferentes ramais, tá? E acaba ligando aquela parte da cidade principal, né, com áreas, principalmente as áreas rurais, tá? Então, a gente pode observar que vai ter diferentes ramais, né, dependendo ali do município, do local, que acaba se desenvolvendo, né, que acaba até ajudando a comunidade, ligando, né, a comunidade que ali acaba vivendo, né, e acaba ligando para uma cidade maior, tá certo? Que acaba sendo a sede do local, provavelmente, e isso vem através de uma estrada maior, né? Uma rodovia maior, no caso aí a M070. Tá bom? Então, aqui a gente pode observar, né, que normalmente esses ramais eles ainda são de barro, são aí o solo sendo mostrado, né? Alguns já tendo ali aquela facilidade também de estar sendo asfaltado. Agora, qual vai ser a importância aí dos ramais, né? A gente vai observar, gente, que os ramais, eles vão ser projetados para o quê? Para facilitar o acesso, ok? A áreas remotas, a áreas mais distantes, né? Ou até mesmo áreas isoladas, tá? Que não são diretamente acessíveis pela estrada principal. E existem ramais, gente, que acabam sendo ligadas por outros ramais, tá? E a gente observa que vai ser importante para a comunidade, para a população que acaba dependendo, né, daquela estrada, né, daquele desenvolvimento que acaba ocorrendo, tá bom? Agora, os ramais também eles vão ser essenciais para o quê? Para permitir, né, que os residentes locais ou até mesmo os trabalhadores agrícolas eles cheguem o quê? Ou a sua propriedade, né, ali onde ele acaba morando, ou até mesmo para a sua área de trabalho, tá? Então, os ramais eles acabam desempenhando, né, um papel vital, principalmente para a economia rural, ok? E acaba facilitando o quê? O transporte, né, de produtos agrícolas que acaba tendo ali por conta das atividades que são praticadas, o acesso a mercados e até mesmo ao desenvolvimento ali das atividades econômicas locais. Então, realmente, a importância, né, dos ramais que acaba ligando áreas rurais para áreas maiores. Então, a gente observa muito aqui também na nossa região, né, a utilização dos ramais que acaba ajudando bastante. Porém, a gente vai observar que vai existir alguns impactos que acabam ocorrendo, né, os impactos ambientais com a construção, principalmente, desses ramais. Então, os impactos ambientais em ramais, gente, a gente observa que acaba sendo retirado a cobertura vegetal, os animais, quando está ocorrendo ali a construção, né, ou a pavimentação, os animais eles acabam fugindo, ocorre aí a fuga da fauna, né, entre outras situações. Também vai ocorrer alteração do relevo, dependendo ali se for uma área onde pode ser íngreme, né, tentando ali diminuir esse desnível, a perda do solo também pode ocorrer, né, o assoreamento ali dos cursos de água, se tiver um igarapé, se tiver um pequeno rio também pode alterar, né? E até mesmo provocar ali erosão, tá? Então, com a construção dos ramais, gente, vai ocorrer o aumento do fluxo de veículos, vai acabar tendo a geração de resíduos sólidos, então isso acaba também tendo a maior facilidade das pessoas que não moram naquela área, porém acabam indo para aquela área e tendo o surgimento ali de impactos culturais, os quais podem afetar ali a qualidade de vida dos moradores, principalmente, né? Onde acaba tendo uma maior movimentação. Lógico, vamos ter pontos positivos e também vamos ter ali pontos que acabam ali prejudicando a população, tá bom? Então, a gente observa aí essas características dos impactos que acabam surgindo, principalmente quando se tem ali uma nova construção de um novo ramal, tá bom? Mas, além dos ramais, gente, nós também teremos aí as vilas, né? Então, a gente também vai estudar sobre a importância da vila, de uma vila que acaba surgindo, né? Que, consequentemente,
acaba se tornando uma cidade futuramente. Então, a vila, gente, também vai ser um lugar de vivência, né? E esse lugar de vivência, como é que a gente vai observar aí de acordo com o IBGE? Olha só, a vila, gente, é uma sede, né? É a sede ali de um distrito, daquela área, daquele município, onde pode-se ter unidades administrativas ali dos municípios, tá? Então, a vila vai ser a sede do distrito, que vai ser delimitado principalmente pelo quê? Pelo perímetro urbano que acaba sendo definido ali, tá? E isso vem através de uma lei municipal, né, que acaba se tornando uma área urbana, tá? Então, a gente vai observar essas características, mas também nós vamos ver que a vila, né, em grande parte, vai estar ligado ali a atividades de bens, as atividades de serviços, que normalmente não é oferecido, tá? Porém, é necessário, né, recorrer ao quê? A centros urbanos. Então, a vila ela acaba sendo uma área um pouco mais desenvolvida naquele local, porém não tem uma estrutura maior, não tem uma estrutura adequada, onde as pessoas elas acabam necessitando recorrer a centros urbanos para ter ali suas necessidades atendidas. Porém, a gente observa que a vila, né, ela acaba tendo a sua importância para as pessoas que moram ali. Então, o termo vila, né, ele foi trazido de Portugal, principalmente ali no período da colonização do território brasileiro, no início dessa colonização, né, onde a primeira vila criada no Brasil foi São Vicente, né, no litoral brasileiro, ali no período de 1532, tá? Tendo perdurado até o século XXI que a gente vive, né? A gente observa ali todo esse desenvolvimento também que as vilas elas acabam ajudando no desenvolvimento ali daquela área e posteriormente pode realmente se tornar ali uma grande área, um grande centro urbano, tá? Então, a vila, gente, no Brasil, né, a gente observa que uma vila ela pode representar ali o quê? Um conjunto de casas individuais que acabam sendo construídas em um terreno contínuo com uma entrada única, né? Então, a gente observa ali que realmente pode vir através de um ramal e esse ramal pode chegar até uma vila, tá? Ou até mesmo uma espécie de pequena praça que acaba sendo comum para as pessoas que estão morando ali naquela área, tá? Nos endereços de correspondência, gente, as vilas elas vão ser designadas por um número único e que cada casa ela acaba sendo numerada ou até mesmo identificadas por letras também, tá? Nas cidades também existem as vilas, que normalmente a gente conhece aquelas vilas ali que acaba ligando ali, tendo aquela ligação muito familiar, tá? Mas também vamos ter as vilas que acabam se desenvolvendo, né, nos municípios ali mais distantes, nos centros urbanos, tá? Onde as pessoas elas acabam, né, tendo bastante contato ali, principalmente em relações familiares, tá? Mas além, né, dos ramais, a importância dos ramais, que acaba ligando vilas para centros urbanos, também vamos ter as comunidades, gente. E o que vai ser ali uma comunidade, né? A gente observa que muitos alunos acabam morando em uma comunidade. Então, esse conceito vai se referir ao quê? A um grupo de pessoas que acabam compartilhando algo em comum, né? Como uma história, né? Onde as pessoas elas acabam tendo muito essa conexão, um objetivo em comum ali, a partir do momento histórico que ocorreu o surgimento daquela comunidade, né? Em uma determinada área geográfica que pode estar ligado ali tanto à área rural quanto à área urbana, ou até mesmo práticas comuns que aquelas pessoas elas acabam tendo, né? Por exemplo, tipos de vilas que nós vamos ter, podemos estar ligando aí as comunidades quilombolas, que acabam, né, ajudando no desenvolvimento, principalmente da população preta, tá? As comunidades religiosas, comunidades empresariais, as comunidades de trabalhadores, comunidade militante, vamos ter diferentes tipos de comunidades. Então, também a comunidade ela acaba sendo, né, esse lugar de vivência. Agora, a terminologia, né, gente, de comunidade é bastante vinculada ao quê? À área rural,
tá? E nas comunidades rurais, os indivíduos, ou até mesmo o grupo aí que acaba se identificando por um sentimento de pertencimento, né? Pertencimento comum, ali de partilha, até mesmo de coesão social. E acaba tendo valores, tradições, que acaba sendo passado de geração para geração. E isso acaba reforçando o quê? Os laços de realmente pertencer a um grupo com o qual eles acabam se identificando e se reconhecendo. Podemos ver aí, gente, comunidades, né, aqui da nossa região, Careiro da Várzea, a comunidade Terra Nova, que pega aí o Rio Amazonas, em Nova Airão, a comunidade Santo Antônio também, no nosso estado, comunidade indígena Três Unidos, também aqui no Amazonas, em Atalaia do Norte. Então, vamos ter diferentes tipos de comunidades que acaba, né, ajudando no desenvolvimento daquela área, ok? Mas também vamos ter o quê? Um bairro, né? O bairro que acaba surgindo, que vão ser subdivisões intraurbanas, segundo o IBGE, tá bom, gente? Então, o bairro vão ser essas subdivisões intraurbanas que vão estar legalmente estabelecidas por meio de leis ordinárias de câmaras municipais. Então, aí depende do município, depende daquela cidade que acaba sendo sancionada pelo prefeito. Agora, o bairro, gente, é um pedaço de cidade, né, que recebe um nome aí e apresenta características próprias que vão estar associadas ao quê? A sua ocupação e ao local em que se encontram, tá? Então, assim como as casas e as ruas, os bairros, gente, não são todos iguais, né? Eles vão ter tamanhos diferentes, construções e ruas que também acabam sendo diferentes e também mudam quem? Os moradores, né? Porque pode ter ali diferentes tipos de bairros, vamos ter o quê? Os bairros residenciais, né? O nome já fala, um bairro residencial. Por que um bairro residencial? Porque vai prevalecer ali as residências, né? Então, os bairros residenciais onde existem praticamente só casas ou prédios, mas também teremos os bairros industriais, que acaba prevalecendo ali muitas fábricas, né, como o Distrito Industrial de Manaus. Também teremos os bairros comerciais, tá? Onde há muitas lojas, bancos, escolas, escritórios, consultórios médicos, restaurantes, atividades de lazer, né, como os clubes, cinemas e teatros. O bairro do centro de Manaus, né? E aí a gente observa diferentes tipos de bairro. Realmente, a maioria dos bairros apresentam ali, né, mais de uma função nos dias atuais, tá certo, gente? Então, a gente vai ver que um bairro, normalmente, ele acaba tendo mais de uma função, tá? Então, essas características, né, que acaba vinculando muito ao nosso lugar de vivência. Mas também temos que estudar sobre o município, né? O que vai ser um município? Gente, um município engloba o quê? O perímetro urbano, né, e territórios rurais. Quando a gente fala de município, o município de Manaus, município de Manacapuru, município de Pixuna, né, município de Parintins. Então, a gente observa que o município ele está ligado à parte rural e à parte urbana, tá? Contando com o quê? Com uma administração pública e jurisdição própria, que vai ter ali o prefeito que acaba comandando, tá? Vai ser a menor esfera administrativa da República Federativa do nosso país, do Brasil, tá? Agora, cada município, gente, vai ter um prefeito e uma Câmara de Vereadores, tá? Que são os responsáveis pelo cumprimento, né? E também pela elaboração das leis daquele local, tá? Então, o município, gente, algumas cidades, elas o quê? Ocupam praticamente toda a área municipal, que normalmente acaba só tendo essa ligação urbana, mas lembrando que não é somente urbana, também tem a área rural, tá? Também há aqueles municípios, gente, que são quase totalmente formados por áreas rurais, assim como existem que acaba marcando muito a presença urbana, também existem municípios que acaba tendo a presença, essa marcação, né, que liga às áreas rurais, tá? Tendo cidades muito pequenas, realmente, comparadas ao território ali que acaba
tendo em relação ao espaço ocupado pela população e o desenvolvimento que ocorre, tá? Há também, gente, o quê? Outras cidades, né, que se unem fisicamente ali a sua área urbana com uma outra área ali de um município vizinho. E quando ocorre isso, né, principalmente lá por São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente está em um município, a gente já chega em outro, a gente não sabe nem que a gente já está em outro município, tendo esse espaço contínuo, né? Aqui a gente não observa muito isso porque existe a floresta amazônica, mas em cidades maiores, como São Paulo e Rio, a gente observa muito esse processo de uma cidade estar ligada à outra. Isso tem um nome. É o quê? É a conurbação. Tá bom? Então, esse processo de uma cidade realmente estar muito ligada à outra, né, acaba desenvolvendo bastante aquela área, aqueles municípios, né, que vai ser chamado ali como um processo de conurbação, tá? Mas a gente não pode confundir município com cidade. Município engloba a área urbana e a área rural. Tá bom? Já uma cidade vai estar ligada ao quê? Vai ser somente, né, uma parcela, tá, do município. É como se fosse a área urbana, tá, delimitada por um perímetro urbano, que também é legalmente estabelecido e separa ali a cidade do campo, tá? A localidade também onde vai estar sediada a prefeitura municipal. Então, uma cidade, ela vai estar muito ligada a esse perímetro urbano. As cidades, gente, contam com serviços que atendem às necessidades básicas da população, como saneamento e distribuição de eletricidade. Nós vamos ver um vídeo agora mostrando essa diferença entre município e cidade. Presta atenção que a gente já volta. Diferença entre município e cidade. Município é uma divisão administrativa de um estado ou país, geralmente abrangendo várias comunidades rurais. O município possui a sua zona rural e a zona urbana. Cidade é uma parcela do município, geralmente com infraestrutura e serviços desenvolvidos. A cidade é um espaço urbano de um determinado município, delimitado por um perímetro urbano. Resumindo, um município é uma divisão administrativa que pode incluir várias comunidades, enquanto uma cidade é um centro urbano com maior povoamento e construções. Então, gente, a partir aí da explicação do Curumim, nós não podemos mais ali, né, errar o que vai ser o município, o que vai ser uma cidade, tá bom? Mas, além do município, de uma cidade, também vamos ter um lugar de vivência que vai ser o Estado. O Estado, gente, é uma unidade política e administrativa que faz parte de um país ou nação. No Brasil, são também denominados como unidades federativas, que tem a sigla UF. Então, cada estado possui um governador, né? Pode ter ali, dependendo da quantidade de habitantes, diferentes senadores, né? Um número de deputados também que varia ali conforme a quantidade de habitantes. Então, cada unidade federativa vai também possuir uma assembleia legislativa, onde os estados vão ser constituídos de municípios, né? E as capitais de cada estado que acaba abrigando ali a sede do
seu governo, tá bom? Agora, o Estado também pode ser composto por instituições governamentais, né, como executivo, legislativo e judiciário, que também vão ser responsáveis pelo quê? Pela administração do nosso país, tá? Então, o Estado, gente, ele realmente é responsável por exercer autoridade sobre o seu território, né? E também por nós, cidadãos, fornecendo serviços públicos, mantendo ali a ordem, representando ali os interesses, tá? Então, a gente realmente observa que vamos ter diferentes estados aqui no território brasileiro. E um deles vai ser o nosso estado, o estado do Amazonas, que acaba compondo, né, um país. No caso, nós teremos ali 26 estados e o Distrito Federal, que acaba compondo o Brasil, né, que vai ser também um lugar de vivência, no caso, o nosso país. Então, o país, gente, ele vai ser um território, né, delimitado ali, principalmente por conta das relações de poder, tendo que apresentar ali o quê? Um território autônomo, né, o governo e também a população. Isso acaba, né, fazendo com que ocorra o desenvolvimento de um país. Então, a gente também vai ver, né, além desse território delimitado, vai ser a maior unidade administrativa da União, no caso, o país, né? É governado pelo presidente da República e também acaba fazendo limite com outros países. Então, para a ONU, gente, a Organização das Nações Unidas, a existência de um governo independente, soberano e que garante a ordem ali através de leis, do domínio das forças e também ali de repressão, também ajuda a definir o que vai ser aquele país, tá bom? Então, a gente realmente observa ali o desenvolvimento também de um determinado local que vem através da formação dos estados, dos municípios, das cidades, tá bom? Então, a gente também vai verificar, né, tudo isso que vai estar relacionado também à nossa população, tá? Onde a gente acaba tendo, né, realmente esse lugar de vivência. Então, olha só, gente. Também nós iremos estudar, né, sobre os povos aqui da nossa região. Então, olha só. A gente vai ver, gente, que a população, né, é uma sociedade, principalmente as sociedades antigas, elas interferiam na natureza, praticando ali atividades como a coleta, a caça, a pesca, o pastoreio e também a agricultura com técnicas simples e instrumentos rudimentares, tá? Os povos tradicionais, como os indígenas, os quilombolas, os caiçaras, os ribeirinhos, eles acabam sempre buscando o quê? A natureza, os recursos necessários ali para atender às suas necessidades e construir o quê? Seus espaços de vida, né? Então, a forma como utiliza os recursos e os instrumentos vai variar conforme o quê? Um modo de vida e de cada cultura que vai se ter, né? Refletindo uma relação ali equilibrada com o meio ambiente, tá? Então, essas comunidades também vão manter viva a sua identidade cultural ao repassar o quê? Os seus costumes, as tradições, né, de geração em geração. E isso acaba preservando saberes e práticas que respeitam o ciclo natural da vida, tá? Então, a gente observa muito isso na nossa região, que acaba tendo ali o desenvolvimento da paisagem amazônica. Então, a paisagem amazônica, gente, ela vai ser formada principalmente pela floresta amazônica, né, que vai ser a maior floresta tropical do mundo, acaba cobrindo aí aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? É conhecida por sua imensa biodiversidade, abrigando milhões de espécies de plantas e animais, e acaba desempenhando um papel crucial no equilíbrio climático global e na regulação, principalmente dos ciclos de carbono e água. Vamos ver através deste mapa, né, como se identifica ali a Amazônia, onde teremos a Amazônia Internacional, lembrando que a Amazônia não está aqui no Brasil, não, tá bom? Vai ter a parte que acaba completando ali em outros países, também teremos a Amazônia brasileira, né, que pega ali Amazonas, o Acre, Rondônia, uma parte do Mato Grosso, Pará, Amapá, Roraima, uma parte do Maranhão. Também temos aí a parte que acaba formando a região norte, tendo muito esse marco com a Amazônia, tá? Então, a gente observa aí a importância da Amazônia, e isso acaba colocando para a gente a paisagem pelos povos indígenas
indígenas, que está marcado aqui na nossa região, que acaba tendo o quê? As agroflorestas ou sistemas agroflorestais, que são formas aí de uso e manejo do solo, em que as árvores ou até mesmo os arbustos são combinados a cultivos agrícolas ou até mesmo ali em uma determinada área ao mesmo tempo, né? Ou então através de uma sequência de tempo. Isso vai ajudar o quê? Na diversificação da produção, vai ajudar a ocupar a mão de obra, gerar renda, proteger o solo e a água, além de promover o quê? O envolvimento da população que está naquela área, né? Mas também eles acabam utilizando aquela área, né, como roça ou uma agricultura de coivara, que é muito empregada por pequenos produtores de terras e que tradicionalmente vai ser utilizada também em comunidades quilombolas e indígenas. Agora, a coivara, gente, ela também vai ser conhecida como uma agricultura de corte e queima. Tá? Isso tudo ligado muito aos povos indígenas, povos tradicionais. Além disso, a construção de aldeias também acaba marcando muito tudo isso, onde as aldeias elas vão ser transferidas ali com certa frequência dentro de um território, o que acabava evitando que a degradação do solo e permitia que as áreas agrícolas e as florestais elas tivessem um tempo, né, para se regenerar naturalmente. Então, isso acaba marcando muito os povos indígenas no seu desenvolvimento. Tá? Mas, além dos povos indígenas, o que acaba marcando muito também a nossa região vai ser os quilombolas, né? Que acabam se desenvolvendo em pequenas áreas e acabam utilizando muito para plantio para atender às próprias necessidades alimentares. Eles também acabavam se dedicando ao quê? Às atividades artesanais como uma forma de sustento, né? Então, existem comunidades quilombolas, gente, em quase todo os estados brasileiros, principalmente nas áreas rurais. Tá? Então, população indígena, os quilombolas e também os ribeirinhos, né? Onde os ribeirinhos eles acabam vivendo nas margens ou próximo dos rios, especialmente aqui na Amazônia, né? Onde vai estar muito ligado ao sustento com suas atividades, né? Com a pesca, extrativismo, agricultura, a dinâmica dos rios, que conhece bem ali os períodos de cheia e vazante, as espécies de peixes, né? O respeito pela piracema, né, que vai ter ali a reprodução dos peixes e as moradias adaptadas com as palafitas, ok, gente? Então, a gente observa muito essas características das comunidades também, que acaba se desenvolvendo bastante, além dos lugares de vivência que nós estudamos, tá certo, gente? Então, assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.